convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, um versículo tão somente, o versículo de número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. E lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui pela tua misericórdia, tua graça, que as tuas bênçãos estejam sobre nós, ó Pai, e o Senhor nos fale de maneira extraordinária, maravilhosa, que o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, nos revele e nos conduza à verdade. Pois conheceremos a verdade e, conhecendo a verdade, esta verdade nos libertará, como disse Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse é um texto conhecido que, como nós recém falamos anteriormente, Davi batalhou várias guerras, várias batalhas. Ora lutou com homens, ora lutou com demônios. Davi expulsava demônios. Davi derrubava gigantes. Davi vencia exércitos. Davi estabelecia um reino. E usou armas específicas para essas lutas. Para expulsar os demônios, usou a harpa. Para derrubar o gigante, usou a funda. Para vencer exércitos e estabelecer o reino, usou a espada. Assim, Davi usou várias armas. E interessante nesse texto é que Davi vem com um cajado. O próprio Golias, ao ver Davi, se referiu a Davi dizendo: acaso sou eu algum cão para que vocês venham com paus e pedras? Ora, ele se referia ao cajado, ele se referia às pedras que estavam com Davi, porque ele ia com a funda e ia com o cajado. Mas o cajado não usou, mas o cajado levou. Porque Deus chamou Davi para ser o que ele foi, um pastor. Para ser um pastor não apenas cuidando do rebanho de seu pai, do rebanho de sua casa, do rebanho de sua família, do qual Deus o tirou de trás do rebanho e o pôs à frente, não apenas daquele rebanho, mas do grande rebanho que era o povo de Deus. E para o povo de Deus não era suficiente ter a harpa, ter a funda e ter a espada. Era necessário ter o cajado. Do cajado o Senhor o levou ao cetro. E assim como fez com Moisés, outra grande figura do Velho Testamento, do cetro levou ao cajado. É interessante como a vara e o cajado nos consolam. Uma palavra para a vara que usamos em língua portuguesa é o báculo, que na realidade é o cetro. Deus, assim, ministra nossas vidas, com cetro e com cajado, porque ora necessitamos de governo, mas ora necessitamos de pastoreio, de condução, de sermos conduzidos, de levarmos a pastagens, de levarmos a água tranquila. O Senhor assim faz conosco. E nós devemos entender que não bastava Davi
vir com funda. Era necessário vir com cajado para que ele pudesse conduzir aquele povo à vitória. Pois depois da vitória de Davi, algo interessante acontece com o povo. Pois durante 40 dias foi aquele povo afrontado a tal ponto que Davi mesmo diz: quem é esse incircunciso? Em outras maneiras, nós diríamos, num linguajar bem nosso, quem esse sujeito pensa que é? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Nós somos os exércitos do Deus vivo. Temos sido afrontados, temos sido provocados. Assim, Golias, durante 40 dias, dizia: dá-me um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, nós serviremos a vocês. Se vocês forem derrotados, vocês nos vencerão. Saiba de uma coisa, não creia em promessa de filisteu, porque eles perderam e não serviram a Israel. Os filisteus são bons de fazer promessa para te cobrar o que eles prometem e que você não se compromete. Cuidado com promessas de filisteus. E em tempos políticos como estamos vivendo, cuidado com promessas de filisteus. Desculpe minha brincadeira, mas cuidado, porque o adversário, o inimigo, te diz: se você me vencer, nós te serviremos. Eles não nos servirão nunca. Os filisteus não serviram, continuaram a mesma guerra, continuaram o mesmo confronto. Davi venceu. Mas algo aconteceu quando Davi venceu, pois a vitória de Davi incentivou a todo Israel a perseguir sua própria vitória. E é necessário que nós vençamos e que a nossa vitória também seja um agente incentivador que influencia os outros a irem atrás da sua vitória. Porque aquele povo que estava acuado, aquele povo que estava amedrontado, aquele povo que não tinha armas para poder vencer aos filisteus, daquele dia em diante teve armas. Porque Davi foi à batalha com uma funda e com um cajado. E saiu da batalha com a mesma funda, com o mesmo cajado e com uma espada. Com uma espada. E aquele povo que não sei quantas armas possuía, me parece que não tantas, saiu daquele confronto vitorioso e armado. Porque assim como os espias de Israel influenciaram a todo Israel, e diz, derreteram literalmente o ânimo, a coragem deles, Davi atiçou o fogo da coragem do povo de Israel. E nós devemos ser um Davi para o povo de Deus. Nós devemos incentivar. Coragem se transmite. Coragem também afeta pessoas. É interessante como, às vezes, discursos motivadores podem afetar pessoas, levar à vitória, mas nada melhor do que uma vitória para incentivar a uma nova vitória. A Bíblia diz que é de glória em glória. A Bíblia diz que é de fé em fé. Mas a Bíblia também diz no mesmo texto, é de vitória em vitória. E é o que nós precisamos viver. Davi me parece uma pessoa muito interessante. O fato de Davi ter pegado 5 pedras me chama a atenção. Se ele tinha tanta fé que era capaz de derrubar o gigante, por que não levou apenas uma? Porque, meus irmãos, fé não anula prudência. Fé não anula prudência. Davi confiava plenamente em Deus. Davi sabia que ele
poderia falhar. De modo que se a primeira pedra não derrubasse o gigante, ele tinha outras 4. E saiba do seguinte, você deve ser uma pessoa de fé, mas isso não anula que você deve ser uma pessoa de prudência. Nós precisamos ser prudentes. Jesus disse, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência e simplicidade devem fazer parte da nossa vida, tanto quanto Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque somos mansos, somos simples. E porque somos humildes, sempre seremos prudentes. Uma coisa alimenta a outra. E nós precisamos caminhar nesses dias com grande prudência. Com grande prudência. O que os dias nos trarão? O que os anos nos trarão? O que o futuro nos trará? Nós dizemos e dizemos com razão, pois na Bíblia está, que o futuro pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, Ele nos dará. Ele há de nos dar, se pedirmos. A Bíblia diz que aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E Jesus afirmou, se pedirdes qualquer coisa em meu nome. E nós temos esse direito, essa ousadia de ousarmos pedir a Deus. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu me sinto um pouco encabulado de pedir certas coisas ao Senhor. Porque penso, deveria eu pedir tal coisa? Deveria eu falar tal coisa? Mas o Senhor fez com que todas as coisas estivessem relacionadas à oração, e a solução de todas as coisas estão vinculadas ao fato e o ato de nós orarmos. E nós devemos orar, e orar sem cessar. Não só pedir, porque pedir sem cessar, até conheço alguns que fazem, mas orar sem cessar. Nós necessitamos de intensa, de profunda comunhão com Deus. Davi venceu a Golias. Mas eu te digo que não foi apenas um ato miraculoso que criou aquela pedra a atingir Golias. Mas, antes daquele confronto de Davi com Golias, imagino eu que Davi treinou e treinou muito com aquela funda. O próprio Davi disse, ao usar a roupa, ou o traje, ou a armadura de Saul, o que me parece um pouco impróprio, pois a Bíblia diz que Saul era homem de grande estatura, e a Bíblia diz que Davi ainda era muito jovem, de modo que eu imagino Davi com um traje muito maior do que para ele. Aquilo só atrapalhava Davi. Há coisas que querem te dar, eu não sei se por boa vontade ou por te atrapalhar de verdade, mas que não te ajudarão em nada. E Davi não diz, essa roupa é grande demais para mim. Ele diz o seguinte, eu não estou experimentado nisso. Eu não fui provado nisso. Eu não estou acostumado com isso. Sabe, não adianta você usar algo que você não sabe usar. Fique com o que você sabe usar. Faça o que você sabe fazer. E vá se aprimorar para usar outros talentos, outros recursos. Vá sabendo que
Deus te usará no que você pode ser usado. Davi sabia usar a funda, de modo que ele vai sem couraça, ele vai sem espada. Mas interessante, a afirmativa de Davi. Davi disse: hoje eu te vencerei, hoje eu te matarei, hoje eu darei o seu corpo às aves de rapina do céu, hoje eu cortarei a tua cabeça. Me diz uma coisa, com que Davi cortaria a cabeça de Golias? Se ele só tinha cajado e pedra, como é? E pedra lisa, não era pedra cortante, era pedra lisa. Como ele podia fazer tal afirmativa? Porque Davi já estava olhando para a espada de Golias. Já olhe para aquilo que será o teu despojo. E você vai usar. O que antes Davi não podia manejar a espada de um homem, depois da batalha, podia manejar a espada de um gigante. E eu imagino que a espada de um gigante deve pesar mais, deve ser mais difícil de se manejar do que a espada de um homem. Porque assim é conosco. As batalhas que normalmente cansam os homens, enfraquecem, a nós nos fortalecem. Por isso, todo o desafio, toda a luta que nós temos para enfrentar, e, meus irmãos, falar de luta nos dias que estamos vivendo, que há tantas lutas, que há tantas provações, a provação está aí para te capacitar. Provação não existe para te prejudicar. Davi, quando falou das armas de Saul, disse: eu não sou experimentado. A palavra original dos que compreendem, entendem o texto na sua língua hebraica é: eu não sou provado. Provação não te prejudica, provação te capacita. Provação é para nos capacitar. Você está vivendo provação hoje? Você está vivendo um momento de provação? Sabe, sempre que nós vivemos uma dificuldade, nós devemos parar. Isso é algo que Deus tem colocado no meu coração, porque eu tenho vivido certas dificuldades. E eu tenho sentido que eu tenho que parar e me colocar diante de Deus e dizer ao Senhor: isso é provação ou isso é punição? Porque merecemos ser punidos por isto ou por aquilo, não tenho dúvida. Mas eu quero perguntar a Deus: Senhor, se é punição, é simples. Eu me arrependo, o Senhor me perdoa e me restaura. Se é provação, também é simples. Eu enfrento, o Senhor me abençoa e eu venço. Mas eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber se é punição ou se é provação. Porque se é punição, o que eu preciso é me arrepender. E se é provação, o que eu preciso é enfrentar. E tem gente enfrentando a punição e continua no problema. E tem gente querendo se arrepender da provação e não enfrenta o problema. Porque o problema pode ser uma punição, mas o problema também pode ser uma provação. Davi não estava sendo punido, Davi estava sendo provado. E provação você enfrenta, provação você luta, provação você, com
o Senhor que é por você, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Você triunfa. Então, Davi aqui está nessa batalha que a maior arma deste inimigo não estava com ele. A maior arma de Golias não era sua espada, se bem que era grande, não era o seu porte extraordinário ou a sua experiência em batalha, que é citada pelo próprio Saul. Este desde jovem é guerreiro. Não era a sua lança, que também chama a atenção. A maior arma de Golias estava com Israel, que era o medo que Israel tinha de Golias. A maior arma do adversário não está com o inimigo. A maior arma do adversário está conosco, que são os nossos temores, nossas inseguranças, nossos medos, nossos pavores. Davi não tinha medo, não tinha pavor. E se bem que os outros diziam, se esse tivesse juízo, teria medo, teria pavor. Era o quê? Loucura? Não, era fé. Fé, às vezes, parece insanidade. Fé, por vezes, parece loucura. E por que Davi não tinha medo? E por que Israel tinha medo? Porque Israel olhava Golias e comparava cada um consigo mesmo. E via o gigante não apenas tão grande quanto o gigante era, mas como as inseguranças faz com que o gigante cresça, se agigante diante de nós. Mas Davi olhava Golias e comparava Golias com Deus, e por isso via Golias sobremodo pequeno. Pare de comparar os seus desafios com você mesmo, porque os seus desafios vão se agrandar quando você se comparar com você. Mas compare os seus desafios com o teu Deus, e os teus desafios vão diminuir aos teus olhos. E você dirá que você poderá vencê-los. E você dirá, eu poderei, eu vencerei, eu triunfarei sobre esse meu inimigo, sobre esse meu adversário. Por quê? Porque eu estou vendo quem é o meu Deus. É o que Davi disse: hoje todo Israel saberá que o Senhor não livra com lança, não livra com espada, nem com escudo, pois dele é a guerra. Dele é a guerra. E ele sabia que Deus lhe daria a vitória. Deus lhe daria a vitória. Inteligente Davi, que a vitória não pode ser apenas uma satisfação pessoal. Ela tem que ser recompensadora. Davi pergunta: que se lhe dará a quem vencer esse incircunciso? Antes dele se comprometer, esse Davi era uma pessoa interessante. Eu não estou chamando ele de interesseiro, mas interessante. Esse é outro problema dentro da igreja dos nossos dias, que nós muitas vezes somos mais interesseiros que interessantes. E que nós temos que ser interessantes. E Davi, então, diz: o que ganhará quem vencer? Ele já tinha tudo arquitetado. Ele já disse: mas deixe-me perguntar, porque se eu for apenas à batalha, apenas vencerei, apenas triunfarei. Não que isso já não seja muito, mas a tua vitória deve ser recompensadora. E você mesmo pode colocar diante do Senhor e dizer: o que se lhe dará para aquele que vencer, Senhor? Deus tem tantas promessas.
Deus tem tantas promessas maravilhosas. E Ele não é um rei como Saul, que combina algo com você e que depois diz, bem, pensando bem. Não tema os tratos e distratos dos homens. Lembre-se de Jacó. 10 vezes seu pai mudou o acordo comigo. Ah, se Deus não tivesse me abençoado. Deus vai te abençoar. Em todos os distratos, não somente nos tratos, mas nos distratos, que combinam e descombinam, e fazem outra coisa, mas não importa o que fizerem e como te tratarem, todas as coisas cooperarão para o bem dos que amam ao Senhor. E assim foi com Davi. Assim foi com Davi. Lhe disseram, se dará isso, se dará aquilo, e depois você não tem que fazer mais isto. E Davi foi e fez. E o que lhe prometeram não fizeram, mas no final tiveram que fazer, porque saiba do seguinte, ninguém roubará o que Deus quer te dar. Se Deus quer te dar, você vai receber. Você vai receber. Naquela batalha, era muito mais do que simplesmente Davi contra Golias, ou Israel contra os filisteus. Ali estava uma luta espiritual. Ali estava uma verdadeira batalha e guerra espiritual que se manifestou num campo com 2 homens. Golias, a Bíblia diz que era mais que um homem, porque era um gigante. Davi, o próprio rei disse, você ainda não é homem nem feito. Possivelmente isso significava que Davi era muito jovem. Era muito jovem. E não tinha nem barba. Se fosse eu, Davi, isso seria um problema, porque eu fui imberbe até os 30 anos de idade. A primeira vez que eu fiz barba de verdade, foi com 30 anos. Hoje eu tenho barba. Já 62 indo para 63. Agora eu tenho barba. Ah, meu Deus, até que enfim. Até que enfim. Se fosse falando comigo, você ainda nem é. Aos 30 anos, diria, você ainda nem é homem feito, porque lhe falta a barba. A barba é algo importante na cultura do povo judeu. E deveria ele, Davi, ser bem jovem. Mas mesmo jovem, disseram, é homem. Porque tem pessoas que pensam que ser homem é uma questão de idade. Deixe-me dizer uma coisa a você, biblicamente, ser homem é uma questão de decisão. Em dias como os nossos, das decisões até de gênero, que as pessoas estão decidindo por gêneros que eu nem sabia que existiam. Eu vou dizer uma coisa a você, a Bíblia diz, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você desiste das coisas próprias de menino e assume as coisas próprias de homem. Isso não tem a ver com a idade. Isso tem a ver com a decisão. E nós temos que ter uma decisão. Sabe, uma das coisas que me preocupa em nossos dias é que falta não apenas masculinidade. As pessoas têm falado muito de masculinidade. Eu digo a você, o que falta na nossa sociedade é hombridade. Homens que sejam homens. Eu oro pelas moças, peço, no nome de Jesus, que case, mas cadê os homens? Homens de verdade, gente. Homens de verdade que decidiram, que abandonaram. Olha, se você decide ser homem, tem coisa de menino que você vai ter que deixar. Ah, eu não quero perder o menino que há em mim.
Decisão sua. Decisão sua. Nós temos que tomar firme decisão. Como eu gosto dessa expressão. É usada a respeito de Jesus, é usada a respeito de Daniel, é usada a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdênego, pessoas que tomaram firme decisão. Jesus, quando tomava uma decisão, era tão firme a sua decisão que literalmente em Jesus estava na cara. Porque diz que olhavam para Jesus e o seu semblante, o seu rosto, era de quem decididamente ia para Jerusalém. Será que nós temos gente decidida desta maneira? Gente que se vê na cara que tomou uma decisão. Oh, Senhor, dá-nos essas pessoas. Que a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, são pessoas decididas. Quando você toma uma decisão, e uma decisão em fé, nada te freará. Porque Deus será com você. Davi tomou uma decisão. Davi foi enfrentar aquele guerreiro filisteu. Davi triunfou sobre Golias. Davi venceu. E tal foi a ira, tal foi o ímpeto de Golias contra Davi, que uma coisa me chama a atenção. Diz que Davi lançou a funda, que a funda cravou na cabeça do gigante a pedra. O disparo da funda cravou na cabeça do gigante a pedra. E se foi algo tão violento para cravar no crânio, a Bíblia diz, e caiu o gigante com o rosto em terra. Como com o rosto? Que eu não sei se estou errado na minha análise anatômica da situação, mas se uma pedra bate tão forte numa cabeça, que entra, que crava, para onde vai a cabeça? E para onde vai a cabeça, vai o corpo. Se a cabeça foi para trás, como caiu para frente? Podemos apenas supor. Mas para mim, o gigante foi a toda contra Davi. Para mim, o gigante praticamente se atirou sobre Davi. Queria esmagá-lo. Não tema o gigante que vem correndo contra você. Atire a pedra. A Bíblia diz que o Senhor, e assim disse Davi a respeito dele mesmo, que Deus adestrou os dedos dele para a guerra, as mãos dele para a batalha. Davi ora, batalhava, lutava apenas com os dedos. Como? Em outras coisas, dedilhando a harpa. E expulsava demônios. E ora, batalhava com a mão toda. Como? Girando a funda, derrubando os gigantes. E tomou Davi, como eu disse, 5 pedras. E nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que Golias não era o único gigante de Gaza. Havia outros 4 gigantes. E isso é uma palavra de fé. Que me aguardem os outros 4. Não pense apenas na tua vitória momentânea. Há outros gigantes a serem vencidos e você vai vencer todos eles no nome de Jesus Cristo.
Ainda me chama a atenção o fato de serem 5 pedras e de termos nós 5 ministérios. Hoje, a igreja valoriza muito, principalmente 2, apóstolos e profetas. Mas a Bíblia fala de 5. Fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe, dentro do alforje de Davi, ali estavam as pedras, ora uma por cima, ora outra por cima, trocando de lugar, segundo a caminhada, segundo a corrida, segundo os saltos que dava Davi. E tomou Davi uma das pedras. E que pedra teria sido? O apóstolo? O profeta? O evangelista? O pastor? O mestre? Não importa. Porque o que faz a diferença não é a pedra, é a mão que atira. Você pode dizer amém a isso? O que faz a diferença é a mão do Senhor, que nos impulsiona, que nos leva. Porque naquele dia, a mão podia ser de Davi, mas o braço era de Deus. O braço era de Deus. E, meus irmãos, com todo respeito aos apóstolos, que em nossos dias existem, creio que existem, aos profetas, que em nossos dias existem, e creio que existem, mais vale um pastor voando que um apóstolo no saco. Amém? Porque o importante é sermos impulsionados por Deus. A Bíblia nos fala tanto de sermos usados pelo Senhor e ousados no Senhor. Davi, naquele dia, não teve apenas o ser usado por Deus, mas antes de ser usado por Deus, ele foi ousado em Deus. E nós não teremos vitória se não tivermos ousadia. Nós precisamos de um grau de ousadia. É interessante que Davi teve lutas antes. Ele foi ungido e depois da sua unção, a Bíblia nos fala de situações que Davi viveu e ele próprio relata a Saul e disse: o teu servo, veio um urso ou um leão e o teu servo tomou e o matou, e fará o mesmo com esse filisteu do que foi feito com o urso e com o leão. Naquele dia, quem viu Davi fazer isto? O Senhor viu. As ovelhas viram. Davi viu. E o urso e o leão viram. Mas mais ninguém viu. Mas tudo aquilo, como dizem, e verdade o é, capacitou Davi para lutar com Golias e vencer. As tuas lutas de hoje te preparam para a tua vitória amanhã. Vamos entender isso, vamos assumir a postura de Davi. O Senhor entregará os nossos inimigos em nossas mãos. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa palavra, queremos encorajar, afetar a todos para que possamos, de fato, ter a vitória sobrenatural. Todos esperam nossa derrota, mas nós teremos a vitória, no nome de Jesus Cristo. E se alguém nesta manhã, que nos assiste pela live ou presente está, que ainda não tomou uma decisão, que esta palavra possa ser a pedra que cause um impacto na vida. Aonde se cravou a pedra, ali se derramou o sangue. Aquele sangue para a morte. Mas nós, o sangue para a vida. O sangue no rosto.
rubro de arrependimento, de vergonha, que tomamos uma decisão diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, pelo impacto da palavra, de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Pois o Senhor quer que você viva e triunfe sobre os seus gigantes, tanto os exteriores quanto os piores dos gigantes, os interiores. Senhor, nós oramos por esta vida que hoje toma uma decisão para com Cristo Jesus, que seja salva, que vença os seus gigantes, sejam eles exteriores, sejam eles interiores. Ó Pai, conduze-nos como a Tua palavra diz. Bendito seja Deus, que sempre nos conduz em triunfo, em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém, Pai.